antes de mais nada, eu vou compartilhar aqui, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? O lugar onde a gente vai, vou compartilhar com vocês o material. Já passei o link para vocês ali no Telegram, tá? Então, assim, isso aqui é um site que é o Padlet, tá? E todo o material que eu colocar para vocês, ele vai ser colocado em uma cidade do Rio Grande do Sul. E aí eu nunca vou dizer qual é a cidade. Eu vou dar as pistas da cidade e vocês vão ter que adivinhar, porque o URGS trabalha geografia do Rio Grande do Sul, então vamos discutir essas questões interioranas aí, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui já 3 arquivos para vocês darem uma olhada. Em Passo Fundo, a cidade que mais cresce no interior do estado em função da agropecuária, tem ali o que é o material que a gente vai usar na aula de hoje. Tá ali em PDF, bonitinho, só baixar, vem aqui nos 3 pontinhos, baixa aí, corre para o abraço, tá? Aqui em Santa Maria, capital do interior, eu coloquei o edital do vestibular desse ano de vocês, para quem gosta de dar uma lida no edital, quem tá com insônia, pega o edital do vestibular e lê. Em 2 toques tá dormindo, tá? Porque o troço mais chato é um edital. E eu deixei uma reportagem, já relativamente antiga, tá, do ano passado, mas que trabalha com umas questões de demografia do Rio Grande do Sul. Recomendo ler, porque ela retrata esse envelhecimento da população gaúcha, né? O dia em que o Rio Grande do Sul passou a ter mais idosos do que crianças e adolescentes até 14 anos. Então, assim, tudo que for de material que a gente for usar em aula, o link da gravação da aula, lista de conteúdo, lista de exercício, depois da aula eu coloco a lista de exercício referente àquela aula, vai estar tudo nesse arquivo lindo que vocês estão vendo aqui, nessa página linda que vocês têm aqui, em alguma cidade perdida. Vai começar a chegar uma hora, Júlia, que vai ficar um chafurdo isso aqui, vai ficar cheio de ponto de localização e tal. Aí o que eu recomendo? Aqui no cantinho esquerdo inferior, ó, tem esses 3 pontinhos aqui, essa listinha, aparece a lista dos arquivos colocados, do mais antigo para o mais recente. Então, tu vai por ali, tu não vai te perder tanto, tá? Mas é o nosso vínculo. E aí, claro, fora o Telegram, que vocês vão ter, né? Se quiserem tirar dúvida, alguma questão, dúvida de pergunta, ela fez um exercício, não entendeu, manda lá no Telegram. Geralmente eu uso o Telegram, por quê? Só para explicar. Porque ele é muito mais, ele tem mais recursos de imagem, vídeo, áudio, fica muito mais fácil responder as questões de vocês através dele, tá? O Instagram é meio limitado e eu não curto muito. Então o Telegram para mim é massa pra caramba. Tanto que eu já comecei a mandar os links por ali, tá? E vai estar lá sempre no Padlet, um monte de coisa, tem reportagem interessante, qualquer coisa que eu acho que vale a pena tu estar ligado para a prova, vou colocar ali, tá? Então, vai sendo somado coisas ali para ficar massa, tá? De boas? Show? Já vou compartilhar, então, aquele nosso material que já está lá no Padlet, tá? Para tu te divertir com ele. A gente vê aqui. Tá aparecendo para vocês aí? De boas? Vocês vão ter que me falar, porque velho não sabe ler no chat. Mas eu li sim, Júlia, obrigado. Tudo certo. Tá? Tem que lembrar, e você tem que lembrar que assim, ó, o pessoal da terceira idade tem problemas em relação às coisas de internet, tá? Não sou jovem que nem você, se bem que o Juarez aí já tá meio passadinho, né, Juarez? Para quem tá usando o Xambre, não, novo não é, tá? Só pelo nome também, né? Mas tudo bem. Bom, olha só, Chuchuzi, seguinte, aqui no material, só para, né, a gente entender aqui como é que vai funcionar as aulas, olha só, a gente vai ter 6 encontros, tá? Sempre às quartas-feiras, 1h30 de duração, batidinho. Ocasionalmente, talvez eu me passe um pouco no horário, porque eu tenho um problema, tá? De ter horário para começar, mas não ter horário para terminar. Mas eu vou ser regradinho. Então, aqui das 16h30 às 18 horas, a gente vai ter aula toda quarta-feira. A única quarta-feira que a gente não vai ter aula vai ser no dia 28/12, tá? Aquela semana ali entre o Natal e o Ano Novo. Não teremos aula nessa quarta, porém, aqui nessa data cabalística, vai ser o momento que eu vou disponibilizar para vocês um simulado de geografia com questões inéditas, com questões modelo URGS, né, que eu fiz ali, né, já pelos anos dando aula para pré-vestibular, décadas já, meu Deus, décadas já dando aula para pré-vestibular, meu Deus. Eu estou ficando muito velho. Eu deveria estar de chambre aqui. Mas, enfim, e aí eu preparei esse simulado, são 15 questões, de acordo com o que vai ser na prova, tá? E a partir daí, vocês vão responder, vai ter
Calei minha boca, Joris, calei minha boca. Vocês vão ter grade de resposta, da mesma forma que é no vestibular da URGS. Vocês já devem ter feito a prova da URGS em algum momento, o Juarez disse que já fez ali da fundação, né? Então já tem esse calejo. Gabi e Júlia, e depois, né, a Carol e a Amanda, que vão entrar na semana que vem também. Bom, a Amanda eu sei que já fez o vestibular da URGS, então, tá? E tudo mais que for necessário, vocês têm aqui o professor que vos fala, né, à disposição, no que diz respeito à geografia. Se tiver dúvida de matemática, não me olha na cara, porque eu não vou responder, tá? O contato do Telegram está aqui, o do Padlet está aqui, é aquilo que a gente estava vendo até agora, tá? De boas? Chuchuzinhos, show de bola? E lembro, toda aula tem uma lista gigante não, mas uma bela lista de exercício. Hoje, depois que terminar essa aula, vou colocar lá no Padlet o link da gravação dessa aula e coloco também a lista de exercício dessa semana, tá? Ficou com dúvida? Soca a ficha, pergunta que não tem problema. Show? Olha só, para a gente contextualizar algumas questões aqui, ó, a nossa prova da URGS. Titia URGS, trazendo de volta fevereiro. Viajei na maionese, né? Janeiro. Nossa, fevereiro eu tô de aniversário. Aliás, já dou a dica aqui, ó, dia 9 de fevereiro, hein? 14 e 15 de janeiro, a gente vai ter a nossa prova, 15 questões de geografia, bonitinhas. Então, estão ali com a tendência até a prova manter aquele modelo URGS, né? Ela meio que desenha, a prova é mais ou menos desenhada com assuntos que vão no início, assuntos que vão na metade da prova e assuntos que vão no final da prova. A gente vai falar um pouquinho isso mais adiante, tá? Mas, enfim, o fato é que essas 15 questões de geografia vão estar no segundo dia, vão estar lá na domingueira. Cara, e domingueira não tem redação, mas, cara, olha o que é o domingo que vocês vão ter de prova. É biologia, física, geografia, língua estrangeira, e aí, não sei se vocês vão fazer inglês ou espanhol, né? Mas em inglês diz que é punk pra caramba, e química. Meu Deus! É de louco isso aqui. É loucura, né? 5 horas e meia ali para 15 questões de cada. Beleza? Bom, nada de se apavorar, nada de se apavorar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o vestibular da URGS, lá atrás, eram 30 questões. Eram 4 dias de prova ou 5 dias de prova? Acho que eram 4. Acho que 4 ou 5 dias de prova e eram 30 questões. Depois diminuiu para 25 e agora, por conta da pandemia, né? O último vestibular do ano passado e esse estão no padrão de 15 questões. Então, pô, 15, filezinho, 15 de cada matéria, né? Filezinho. Eu fazia 30 de cada matéria. Era loucura. Mas, enfim, tá? Outro ponto que eu trouxe aqui, e isso é uma parte bem relevante que eu acho, tá? Para vocês é o seguinte: os conteúdos mais frequentes na prova. Chuchu, se vocês querem medicina, vocês vão para medicina, vocês já estão carecas de saber que é concorrência lascada. Então, assim, as nossas aulas, elas foram organizadas agora, até o vestibular, em cima dos assuntos mais cobrados pela URGS, tá? Claro, a gente não vai conseguir ver todos os conteúdos da geografia porque o nosso tempo é muito curto, mas o que há de principal, que tende a aparecer com mais frequência, a gente vai ver e vai ver com profundidade. Então, parte de demografia, geomorfologia, climatologia, geopolítica e globalização, espaço urbano, questões ambientais, cartografia, essa parte, desse topo da lista, vai estar nas nossas aulas com aprofundamento, com questões, resolução de questões. A gente vai fazer de tudo aqui para vocês matarem a pau naquela prova no dia 15 de janeiro, certo? Outra coisa aqui, ó, detalhe, para quem já conhece a prova, Gabi, para quem manja da prova, já sabe, não é a primeira vez, tá ligado que a URGS cobra uma geografia do Rio Grande do Sul, a geografia estadual, né? A Federal de Santa Catarina cobra a mesma coisa, só que sobre Santa Catarina, geografia de Santa Catarina e tal. E a URGS vai cobrar sobre o nosso estado. Por isso, pedra em cima do mapa do Rio Grande do Sul. Porque a ideia é você já se ambientando com o nosso estado. Chuchu, olha nos meus olhos aqui e me diz quem de vocês olha o mapa e sabe onde é que estão as cidades principais do estado. Saiu do eixo região metropolitana, tu vai conseguir achar Santo Ângelo? Tu vai achar Uruguaiana? Sabe onde é que está Bagé? Erechim, Passo Fundo? Ah,
para a prova, talvez tenha, e a URGS já fez isso, de cobrar questões onde ela exigia um conhecimento, uma noção fundamental de cidades importantes do estado. Cara, e aí tu tem que saber. Por isso que ele é temático ao Rio Grande do Sul, para vocês já irem se ambientando. Não, peraí, tá lá em Passo Fundo é a região norte, né? Planalto Meridional. Ah, não, Santa Maria, bem na meiuca do estado. Vou colocar ali, vou colocar em Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Três Coroas também, né? Em homenagem a vocês. Mas tá ali, é importante olhar para a cidade, não é só achar, pegar lá o link do que está postado, mas é entender o conceito, espacializar, melhor dizendo, aquela cidade dentro das 4 linhas do Rio Grande do Sul. Beleza? Aí, dentro do estado, da geografia estadual, o que a URGS mais cobra? Ó, demografia, geomorfologia, bastante geomorfologia, a gente vai trabalhar, vai ter uma aula especial só sobre geografia do Rio Grande do Sul, tá? Recursos hídricos, climatologia. Recursos hídricos do RS eu vou fazer uma declaração. É o ó do Borogodó. Saber as bacias hidrográficas do estado é chato pra caramba. Mas a gente vai ter que saber. Você tem que estar preparado para a prova. Espaço urbano, biogeografia, espaço rural, economia, energia, questões ambientais, são os assuntos mais cobrados, né? Olha só, em 2019 e 2020, o que foi abordado sobre Rio Grande do Sul, exclusivamente? Julinha, geomorfologia do estado, hidrografia, espaço urbano, energia eólica e biogeografia. Tá? Aqui a gente ainda tinha 25 questões. Nesse período em que a gente tinha 25 questões, era normal a URGS trabalhar pelo menos umas 2 questões sobre o Rio Grande do Sul. No mínimo 2, tá? Às vezes tinha uma prova tinha uma questão, mas normalmente eram 2, ocasionalmente 3 questões sobre a geografia do Rio Grande do Sul. Beleza. Agora, o que acontece? Em 2022, né, que foi o último vestibular que a gente teve, já com 15 questões, que é o modelo que vocês vão pegar agora, ela teve uma única questão sobre o Rio Grande do Sul, tá? Mas ela foi uma questão abrangente. Ela pegou ali a demografia, abordou indiretamente a questão da Covid no estado. Então, a ideia é que para esse vestibular que vocês vão encontrar, vai ter uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul. Aí vai pensar assim, mas aí eu tenho que ter uma aula inteira sobre a geografia do Rio Grande do Sul? Juarez, claro que sim. Para vocês que vão fazer medicina, uma questão ela é decisiva. Acertar a questão é a decisão de tu conseguir a tua vaga ou não, né? Então, tudo aqui é com o propósito de ajudar vocês a garantir essa questão. E geografia do Rio Grande do Sul é uma coisa que a galera, os estudantes, normalmente, erram porque não tem a noção do estado, uma noção aprofundada, tal qual a URGS cobra. E ela vai na jugular na geografia do Rio Grande do Sul. E a gente vai trabalhar assim aqui. Tá bom? Chuchuzes, para a gente terminar essa introdução geral aqui, bem rapidinho, estou falando, né, mais a um passando, porque, enfim, é só uma introdução para a gente mais ou menos localizar, se situar dentro dessa prova. Aqui eu trouxe algumas questões, né, a respeito das médias das provas, né, não trouxe aqui o desvio padrão, mas enfim, peguei o ano de 2015 até 2022 está com asterisco, porque para lembrar que são aquela prova com 15 questões, né, e repara que a média aqui, ó, 13, 14, a de 2016 tava uma barbada, fácil demais, coisa mais linda. Tanto é que em 2016 eu acho que teve o quê? Foi 2016, teve 10 pessoas gabaritando a prova de geografia, o que é raro, o que é muito raro. Gabi, é muito mais fácil, é muito mais comum o pessoal gabaritar matemática, física, química na URGS do que gabaritar geografia. Em 2016 foi uma exceção, porque a prova estava dada. Aquela prova, assim, ó, era a URGS dizendo assim, ó, passa de uma vez e vem fazer nossa faculdade. Teve outros anos que não foi tão fácil. 2020 foi cabeluda, 10 era média, 11 ali mais ou menos, né, de média. E ano passado, em cima das 15 questões, a média foi próxima ali a 7, com desvio padrão em torno de 2. Tá? Repara, histograma de 2020. Aqui, de novo, o cara é moscão a nível Master Blaster, tá? 2022, certo? 2022. Depois do material que eu vou postar, eu já corrijo esses lapsos. Olha só, historiograma de 2022. A maior parte dos alunos acertou 7 questões. Ninguém acertou as 15, ninguém acertou as 14. Tá? A média foi aqui, ó, próximo do 7. E aí o desvio padrão de 2, cara, para tu jogar lá para cima, tu tinha que pegar pelo menos uns
2 desvios padrão, né? E aí, para a média estava ali em torno de 7, né? Tu tinha que ter ali 11 perguntas ali respondidas corretamente. Dá? É possível? É possível, é muito possível, certo? Dá para ir muito bem numa prova da geografia da URGS, mesmo, tá? Se ela vai ter uma dificuldade grande. Por quê? É o caminho das pedras, é entender como a prova funciona. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, certo? Vamos começar? Até aqui era essa mordomia, essa barbazinha. Quero saber de vocês. Suave até agora? Como é que vocês estão? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Faz uma declaração. Tudo certinho? Tranquileza? Então tá, vamos começar. Chuchus, a gente começa com um conteúdo que ele não é tão comum, ele não aparece tão recorrentemente na prova, só que tem um detalhe. A URGS, eu vou contar um segredinho para vocês. A URGS, ela é xarope, porque assim, ó, a prova, eu tinha tem um colega meu que é professor de física, tá? E cada vez que ele faz um pré-prova da URGS, o pessoal vem depois e diz assim, nossa, tu acertou, deu a prova, tu acertou a prova, porque a prova de física da URGS, vocês devem saber, ela é regradinha. Toda regradinha, regradinha, regradinha. Por quê? A primeira questão é sempre sobre o mesmo assunto, a segunda questão é sempre sobre o mesmo assunto. Os assuntos são sempre os mesmos na ordem. Passa ano, vem ano, é a mesma coisa. Em geografia, isso não é tão certo assim, ela não é tão engessada. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, na prova de geografia, especificamente de geografia da URGS, ela não costuma repetir assuntos. Tá? A URGS não costuma, na prova de geografia, não costuma repetir assuntos. Como assim? Claro, há exceções. De vez em quando o troço eles saem dessa regra, não é uma regra, né, rígida. Mas, por exemplo, assim, ano passado, 2022, o último vestibular, e 2020, o penúltimo vestibular, teve questão de fuso horário. A tendência em 2022, nessa prova, 2023, essa prova que vocês vão fazer, é ter fuso? Não. Né? Pode ficar mais sossegado, não tende a ter questão de fuso. Ah, mas isso pode aparecer? Pode aparecer, tá? Mas a probabilidade, e eu estou colocando aqui, apostando, tá? De não cair fuso horário é gigantesca, mesmo tendo Copa do Mundo e a URGS gostar de fazer uns links aí. Mas a gente vai, mesmo tendo essa probabilidade de não aparecer, a gente vai falar um pouquinho de fuso horário, tá? Agora, uma coisa que não cai há um tempo na URGS é a parte de cartografia. Tá? E então, se não cai faz tempo na URGS, a tendência é aparecer cartografia? Sim. E é por isso que a gente vai começar a trabalhar com ela. Geralmente, no início da prova, tu já vai ter as questões de cartografia, relacionadas à astronomia e por aí vai, tá? Então, a gente começa agora o pega para capar da nossa aula. Qualquer dúvida, Chuchu, se tu não entendeu, se não ouviu o que eu falei, quer perguntar alguma coisa, não te envergonha, tá? Não te fica com vergonha. Tu diz assim, ó, nada de vergonha. Estamos só nós, nessa intimidade gostosa. Então, aproveita o momento, tá? O que costuma mais aparecer na prova da URGS em cartografia? Escala, maldita escala, com contas cabeludas de matemática, coordenada geográfica, localização, né? Muitas vezes ligadas à coordenada geográfica e orientação. E aqui orientação no sentido, né, de uso da rosa dos ventos. Tu não vai ter a URGS perguntando, né, complete a rosa dos ventos. Não. Mas é a ideia de tu saber a rosa dos ventos, tá? Decore salteado, com os pontos cardeais e colaterais, e saber usar essa rosa dos ventos em determinada situação, tá? Isso, tanto a parte de coordenadas geográficas, de orientação, é saber utilizar isso, é aplicabilidade, é nisso que a URGS se baseia na cartografia, certo? Então a gente começa aqui com escala, cujo assunto tem grande possibilidade de aparecer na prova de vocês agora em 2023, certo? E lembra, Chuchuzinho, o seguinte, a escala ela consiste
na relação numérica, uma relação de tamanho, uma relação de dimensões. Isso é fundamental, tá? É uma dimensão de tamanhos, uma relação de dimensões que a gente vai ter entre a superfície real e a superfície cartografada no mapa. O quanto eu tenho de realidade e o quanto eu tenho no mapa, essas relações de tamanho, de distância, é o que a gente vai chamar de escala cartográfica, que é diferente da escala geográfica. A escala geográfica é quando a gente está trabalhando assim, ó, a gente estuda um fenômeno na questão da cidade, depois no estado, no país, no mundo. Eu estou trabalhando com uma escala geográfica, né? O aquecimento global, a ilha de calor. Eu estou pensando numa escala geográfica, planeta, cidade. A escala cartográfica é a relação numérica, a relação matemática de tamanho entre o real e o cartografado, tá? Chuchu, olha só. E aí a gente tem dois tipos de escala cartográfica. A escala numérica, que é a mais comum, que a URGS trabalha de forma mais recorrente, certo? Que ela é mostrada na forma de uma fração, certo? Então, olha só, eu coloquei aqui o exemplo, tá? Da fração 1, 2 pontos, 500 mil, ou 1 barra 500 mil. Normalmente, ela aparece dessa maneira aqui, ó. Certo? 1, 2 pontos. É o que a gente está acostumado a ver por aí. E aí, o que acontece? Nessa escala numérica, isso aqui é uma fração. Tá? Eu tenho um numerador, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, olha só. O numerador, que é esse número que vem entre os 2 pontos, ele indica a distância no mapa. Tá? 1 no mapa. Beleza, já vamos entender. E o denominador da fração, que é esse valor depois dos 2 pontos, que em escala nós chamamos de módulo, ele indica a distância na realidade, certo? Então, eu tenho escala de 1 para 500 mil. 1 para 500 mil, tá? O que isso quer dizer? Que 1 centímetro no papel, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, ó. 1 centímetro no papel, ele equivale, na realidade, 500 mil centímetros no mundo real, tá? Vai corresponder, na realidade, a 500 mil centímetros. Então, é essa relação. Eu pensei 1 no mapa e eu pensei no real, tá? Então, a gente pode dizer que a área real ela é 500 mil vezes maior, né, do que o que está no mapa. Claro, esse módulo, e aí que tá, Gabi, é esse módulo que indica a variação de tamanho do mapa. Porque se eu tenho uma área muito... Se eu peguei, imagina, peguei o mapa mundi. Chuchu, eu vou ter que levantar aqui para pegar o meu globo, e aí eu não vou mostrar porque eu tô de sunga. Mas espera aí, só um pouquinho. Olha aqui, olha aqui. Olha esse globo aqui, ó, tá? O quanto que a Terra foi reduzida para ficar do tamanho desse globo é a escala. Quantas vezes foi reduzida? 600 milhões de vezes. Beleza, a escala é 1 para 600 milhões. Quantas vezes a Terra foi reduzida para ficar do tamanho desse apagador, desse apontador aqui, ó? Olha que titiquito que ele é. Mamãe filhinho. Chuchu, esse cara aqui, para a Terra ficar desse tamanho, peguei o planeta, o nosso planeta gigante, e reduzi para ficar desse tamanho aqui, ó. Reduzir 150 milhões de vezes. A escala vai ser quanto? 1 para 150 milhões. 1 centímetro aqui vale 150 milhões de centímetros na realidade. Tá? Então, a lógica é essa. Só que tem um detalhe na escala numérica. Ela vai mostrar para nós uma relação de centímetro com centímetro. Ou, ocasionalmente, se a questão for xarope, milímetro com milímetro. Tá? É diferente disso aqui, ó, da escala gráfica. A escala gráfica, ela já apresenta a escala na forma de um desenho ou de um gráfico, uma régua, que vocês estão vendo aqui embaixo dois exemplos, ó, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, primeiro exemplo, o que acontece? 1 centímetro daqui até aqui vale basicamente 250 metros na realidade. Beleza. Aqui a minha relação é muito direta. Por quê, Juarez? Porque 1 centímetro é igual a 250 metros. 2 centímetros é igual a 500 metros. 3 centímetros é igual a 750 metros.
Nesse exemplo da direita aqui, ó, 1 centímetro é igual a quantos quilômetros? 3 quilômetros. Né? 2 centímetros igual a 6. 3 centímetros igual a 9 quilômetros. Né? E assim eu vou. Aqui, na escala gráfica, eu já tenho a relação entre o centímetro e a outra unidade de medida na real. Sei lá, o metro ou quilômetro. Né? Eu tenho aqui, olha só, eu tenho a distância no mapa, tá? E aqui eu tenho a distância real, não é? Beleza, só que já foi dada essa relação, centímetro, metro, centímetro, quilômetro. Esses valores, obviamente, eles podem modificar, conforme a questão, momento assoar o nariz, porque a mudança de temperatura pega a saúde do velho e destrói, né? Daí a gripe vem, tá? Então, na escala gráfica, essa relação é muito direta. Na escala numérica, Chuchu, olha aqui na escala numérica, não é assim. Eu tenho que 1 centímetro vale 500 mil centímetros. Sacou? Claro, aqui o mais comum é trabalhar com centímetro, mas a questão, que nem eu falei, ela pode trabalhar com 1 milímetro, tá? E qual é que é o lance? Na escala numérica, a gente sabe que o 1 aqui é a distância no mapa, e o 500 mil é a distância real. Vocês conseguem imaginar 500 mil centímetros? Júlia, tu consegue imaginar 500 mil centímetros na tua cabeça? Não, daqui até lá, dá 500 mil centímetros. Não tem como, né? Então, a necessidade que a gente vai ter de transformar isso em metro ou em quilômetro. Tá, em qual dos dois eu tenho que transformar? A questão vai te dizer. É a questão que determina se tu vai transformar esses centímetros aqui ou em metro ou em quilômetro. Certo? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Aí, eu trouxe aqui um exemplo para a gente verificar. Mapa do Rio Grande do Sul, né? As micro-regiões geográficas, é uma divisão do IBGE a respeito de todos os estados, eles dividem os estados em micro-regiões, certo? E aqui, o que acontece? Eu tenho uma escala gráfica. É ou não é? A escala gráfica. A reguinha, bonitinha, teoricamente, né? 1 centímetro aqui vale quanto? 1 centímetro vale 100 quilômetros. Então, se eu pegar aqui, ó, esse 1 centímetro, se eu colocar no mapa, daqui de Porto Alegre, certo? Até a cidade onde eu moro, até Torres, eu tenho 2 vezes isso, eu tenho 2 centímetros, então eu tenho, de Porto Alegre a Torres, em linha reta, eu tenho 200 quilômetros. Certo? Uma vez, olha só, não, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez a URGS trouxe uma questão assim, e ela está na lista de exercício de vocês hoje. Ela trouxe uma questão que era calcular a distância de uma pista de aeroporto e não tinha escala numérica, era escala gráfica, que era isso aqui, ó. Só que, e aí tu tinha que fazer isso aqui, ó, medir daqui até aqui para ver quantos centímetros tu tinha. Como é que tu faz isso? Não tem régua. Aí o que que acontece? Tinha um mapa, né, o desenho da pista de aeroporto, tu podia pegar, por exemplo, a tampa da caneta, recorta, vai. Tá louco, Juarez? Recorta nada. Olha só, teve uma vez um professor de geografia, que era colega meu, ele disse assim, tu pega um pedaço da folha de resposta, corta a folha de resposta e usa como régua. Não, tu não faz isso, porque tu pode ser desclassificado, tá? Então é mais fácil tu pegar assim, ó, tu pegar a tampa da caneta, sei lá, para vocês, para os guris especialmente, vai no dia da prova de geografia, corta a unha em formato quadrado de 1 centímetro. Se aparecer, só põe a unha aqui assim, ó, pá, pá, pá. Mediu 1, 2, 3 vezes, então são 3 centímetros, 3 vezes 100 quilômetros, 300 quilômetros. Beleza. Ou, se tu quiser viver de forma enlouquecida, tu é vida louca, não tem muita noção, o que tu faz? Tu arranca o cabelo de alguém, do concorrente da frente, dá um puxão, usa o cabelo ali 1 centímetro. Tá, mas como é que tu vai saber o que é 1 centímetro, né? Tu vai colocar aqui, ó, vai pegar o fio de cabelo do cara, vai colocar ele aqui, ó, vai esticar daqui até aqui, isso aqui deu 1 centímetro. Aí tu sabe que daqui até aqui tem 1 centímetro, daqui até aqui tem outro centímetro. Calculou. Olha o que a URGS faz. Safada! Pois é, por isso que a gente gosta dela.
Porque ela faz isso, ela exige da gente. Ela exige do vestibulando, tá? Raciocínio, raciocínio. É a tampa da caneta, é o fio de cabelo, é a unha, né? Não sei, aí cada um usa meios de fortuna, o que tiver em mãos, tá bom? Vamos fazer uma questão? Essa aqui é para treino. Vamos treinar, vamos treinar. Tudo é questão de treino. Tá aí o Messi fazendo gol, não sei, tá jogando agora, não sei se fez gol ou não, mas é treino. A escala cartográfica expressa as dimensões presentes em um mapa e sua correspondência no terreno. É isso que a gente está falando, aquela relação de tamanho. Ou seja, é uma abstração adotada que permite transpor a realidade terrestre, o planeta, tá, para o mapa ou para o globo. Mantendo as proporções. Considerando a distância de 6 centímetros entre dois municípios, em um mapa de escala numérica 1 para 1 milhão, 1 para 1 milhão, reduziu para caramba. Qual é a distância em linha reta entre eles? Então, eu tenho dois municípios, eu vou colocar aqui, ó, município A e o município B, certo? A distância entre eles no mapa é de 6 centímetros. Mas eu quero saber isso em quê? Em distância real, tá? Você quer saber isso em quê? Metros ou quilômetros? Eu quero saber em quilômetros. Aqui, olha o que eu falei para vocês. A questão me apontou que a unidade de medida é quilômetro. Então, eu vou ter que transformar os centímetros aqui do módulo em quilômetros, tá? Se eu for traduzir essa escala, o que a gente poderia dizer? 1 centímetro no mapa do numerador, né? Equivale a 1 milhão de centímetros na realidade. É isso que a escala estava me dizendo. A superfície foi reduzida 1 milhão de vezes, né? Só que aí que vem o ponto. Eu quero saber não em centímetro, eu quero saber a distância real em quilômetro. O que eu faço? Eu vou ter que transformar esse 1 milhão de centímetros para quilômetros. Aí o que acontece? Chuchu, regrinha Golden Magic. 1 quilômetro, ele equivale a 100 mil centímetros, tá? Se eu quiser passar de centímetro para quilômetro, eu vou ter que tirar, vou colocar aqui, ó, tirar 5 zeros. Não, mas que loucura é essa? Nenhum professor de matemática vai explicar um troço assim. Exatamente. Eu não sou de matemática, eu sou de geografia e eu abomino a matemática. Então eu tenho uma regrinha Golden Magic. Na minha vida é assim. Regras, tá? Regras. Ó, de centímetro para 1 quilômetro, eu tiro 5 zeros. Por que 5 zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Arranquei eles. Se eu quiser transformar de quilômetro para centímetro, eu vou colocar 5 zerinhos. Tá? Então, se eu tinha 1 quilômetro e eu for transformar em centímetro, vai ficar 1 milhão de centímetros. Eu coloquei 5 zeros. Mas eu vou tirar. Então, eu vou tirar aqui, ó. Põe, 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 põe. Tirei 5 zeros, não é? Aí 1 centímetro ficou o quê? Ficou igual a 10 quilômetros. Certo? 10 quilômetros. Aí eu tenho a minha relação. Eu sei a distância no mapa, 1 centímetro, e eu sei que isso equivale a 10 quilômetros. Mas eu não quero saber 1 centímetro. Eu quero saber 6 centímetros. Então, vamos fazer aqui, ó, regra de 3. Se 1 centímetro é igual a 10 quilômetros, 6 centímetros é igual a x, não é? Chuchu, nessa lógica, o que a gente faz? Regrinha de 3. Faz aqui, ó, 6 vezes 10, 60 quilômetros, x vezes 1, x. X igual a 60 quilômetros. A nossa resposta é letra D. Letra D. Vai tomar pau. Vai tomar pau. Vai tomar pau. A questão de escala é assim sempre? Sempre. Sempre. Agora é o pulo do gato. Não. Olha só. Sempre, sempre, toda a vida, a gente tem 3 elementos numa questão de escala, tá? A gente tem a escala, vou colocar aqui módulo, certo? Módulo. O que a escala é o completo, né? A fração é o numerador mais o denominador, que é o módulo. A gente tem a distância no mapa e a distância real. São sempre esses 3 elementos, tá? O que acontece? Toda questão que tu vai ter que calcular a escala, um desses 3 elementos está faltando.
Nesse caso, dessa questão que a gente está olhando aqui, Júlia, o que estava faltando? Eu não sabia a distância real. Mas aí a questão me deu o módulo, que é 1 milhão, me deu a distância no mapa, que são 6 centímetros, e eu tinha que fazer a regra de 3 aqui, e achei a distância real. Tu podia ter uma questão, pode ter uma questão na tua prova, que ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a distância real, ele te dá o módulo, e ele te pede a distância no mapa. O que tu faz? Regra de 3. Tu vai ter esse valor do módulo, que é a distância real, tu vai descobrir a distância no mapa. Ou, uma outra possibilidade, só paguei o que eu não devia pagar. Ei, mangolão! Real, tá? Ou numa terceira possibilidade, o que acontece? A questão te dá a distância real, 6 centímetros, te dá a distância no mapa, perdão, te dá a distância real, 60 quilômetros, te dá a distância no mapa, 6 centímetros, e ela ia te pedir para calcular a escala, o valor do módulo. Regra de 3. E aí, se tu tem esse valor aqui com esse valor aqui, tu vai fazer essa regra de 3 aqui, ó, o x vai estar no lugar do módulo, e tu achou. Toda questão de escala que tem cálculo, tu resolve com regra de 3. Sempre assim. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Juarez, quer ver? Toma, 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 tá aí, ó. Olha só que linda essa. Numa competição de balonismo, os competidores devem sair de Torres. Ah, e a cidade que eu moro? Tá? Aqui, onde está chovendo e é inverno. E chegar ao Osório. Tá? Perfazendo uma distância de 102 quilômetros. Pô, se está em quilômetro, o que ela está me dando? A distância real. A distância real é de 102 quilômetros. Né? Em linha reta. A coordenação da competição distribuiu a equipe uma folha A4 de 210 milímetros por 29,7 milímetros, perdão, 297 milímetros. Com trajeto e pontos de referência. Qual a escala apropriada para representar o mapa, todo o trajeto percorrido em linha reta e os pontos de referência entre as duas localidades? Pô, o que a pergunta está me questionando? O que ela está me cobrando? Ela quer saber a escala, né? Ela quer saber o valor do meu módulo, bem dizer, certo? Para isso, ela me deu a distância real. Lembra que eu falei para vocês antes? É sempre um que está faltando aqui, ó. Nesse caso, ela me deu a distância real. Se ela quer que eu descubra o módulo, Júlia, ela vai ter que me dar a distância no mapa. E ela deu a distância no mapa. A distância no mapa está aqui, ó. É o tamanho da folha. Eu tenho uma folha de ofício, uma folha 4, que ela está aqui, ó. Tem 297 milímetros por 210. Ela é isso aqui, certo? Eu quero um mapa que me apareça todos os pontos de referência. Então, essa linha reta ela vai ter que ser o quê? Essa linha reta de Torres a Osório, ela vai ser na horizontal, curtinha, ou ela vai ser na vertical, mais longa? O que vai ficar mais fácil para eu ver os pontos de referência? Se ela estiver na horizontal, que é a folha é mais estreita, ou se essa linha for de cima abaixo da folha, se essa linha for de cima abaixo da folha, e ela está com uma nitidez maior. Mas daí na diagonal, Júlia, tu vai ter que fazer um cálculo aqui muito louco, né? E até poderia ser na diagonal, mas a questão nunca vai te trabalhar com diagonal. Ela vai te pedir ou na horizontal ou na vertical. No caso, a gente vai trabalhar com o quê? Com a linha na vertical. Se a linha está na vertical, tá? Vai por mim, não vai trabalhar com diagonal aqui. Talvez, lá numa questão de matemática, eu poderia fazer isso. Mas na parte da... E é isso, por isso que a geografia é melhor, né? Tá? Simplifica algumas coisas. Ufa, tá? Então, nessa vertical, a linha, a distância no mapa, a distância no mapa é de quanto? A distância no mapa é de 297 milímetros, ou, se quiser, né, 29,7 centímetros, que é a mesma coisa. É isso. O que a gente faz? Regra de 3. Vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. Ó, eu tenho né, um numerador, né, e o módulo é o que eu quero saber, é o meu x. A distância no mapa são 29,7 centímetros, a distância real são 102 quilômetros. Beleza. Regra de 3. Né? Vai ficar 29,7 centímetros vezes x igual a 102 quilômetros.
Eu vou bem na... assim, ó, chuchu, eu sou de matemática. Eu sou de matemática. Ai, ficou me dar até um refluxo. Eu sou da geografia. Então, matemática, para mim, é passo por passo. Senão, eu não consigo fazer, tá? Me desculpem aqui. Se vocês já estão vendo os números flutuando na frente de vocês, salva de palmas. Eu não consigo. Eu tenho que, assim, ó, passo por passo. Se Deus tivesse me feito bom em matemática em vez de bonito, não seria assim, mas enfim, tá? Olha só, fiz essa igualdade aqui, o x eu tenho que descobrir, eu deixo ele isolado, faço aquele bullying maroto com o x, fica sozinho, seu otário, e pego esse número que estava multiplicando, passa para cá dividindo, 29,7, certo? Centímetros. Só que aqui está um ponto, muita atenção aqui. Conseguiram acompanhar o raciocínio até agora? Show de bola? Bom, o fato, Chuchu, é que eu não posso fazer essa divisão de quilômetro com centímetro. Não posso. Eu tenho que passar tudo para uma mesma unidade de medida. O 1 provavelmente está em centímetro. O que eu faço? Transformo tudo em centímetro. Então, vamos lá. De quilômetro para centímetro, o que a gente faz? Eu vou voltar aqui, ó. Quilômetro para centímetro, eu coloco quantos zeros? 5 zeretas. Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ser x igual a 10.200.000 centímetros dividido por 29,7 centímetros. E aí, obviamente, olha os meus olhos, eu não vou fazer essa conta de cabeça. Já peguei minha calculadora. Na hora da prova, vocês se virem para fazer a conta de cabeça. Isso aí não é comigo. 10.200.000 dividido por... Vamos dividir por 30, né? Para arredondar, fica mais fácil fazer a conta. Se eu dividir por 30 aqui, ó, deu 340.000 centímetros. O meu x é igual a isso. Então, a minha escala... E aí, olha só, né? Qual é a escala apropriada para representar o mapa? Bom, mais perto de 340.000? Letra D. Eu vou até dividir aqui. Vamos ver aqui, ó. 10.200.000. Opa. 10.200.000 dividido por 29,7. Opa, aqui. Faltou ponto. Ponto 7. Deu 334,343 mil. É isso aí, tá? É aproximadamente. Beleza. Pode ser aproximado? Pode, vai ser o caso, né? Então, achamos a nossa resposta à letra D. Viu que eu falei para vocês antes? Sempre tem um elemento faltando. Ou é a distância do mapa, ou é a distância real, ou é o módulo. Mas tu consegue resolver, porque a questão não vai te dar os dados. Talvez ela esteja cheia de preâmbulos, enrolações, que nem essa parte aqui, era a folha que dava a distância no mapa, mas ela vai te dar isso. Regra de 3, pimba, gol, gol, gol! E era isso. Amaduchos, felizes? Como é que tá para vocês? Tá bom para vocês? Tomem água. Água é vida. Vida é água. Rolou? Juarez, de boas? Pegou a manha? Cara, questão de escala é sempre assim, tá? Vocês não se preocupem. A questão, ela vai trazer os dados, ela vai te mostrar. Claro, talvez você tenha que identificar onde é que está a distância real, a distância do mapa. Lembrar sempre das unidades de medida, quilômetro, metro, centímetro. Já é fundamental, tá? Muita tranquilidade e tu vai matar a pau. Se alguém chegou a fazer a prova do Enem agora, desse ano, tinha lá uma questão de escala, barbadíssima. Que era isso, mesma coisa, mesma lógica. Tá? Então, vamos lá. Simbora, está de boas para vocês? Outro ponto a respeito de escala que eu quero ver com vocês aqui é a classificação da escala, certo? Uma escala pode ser grande, que a gente está vendo aqui, ou uma escala pequena, que a gente está vendo aqui. O que é uma escala grande? Aqui, muita atenção. A escala grande, ela é dada pelo nível de detalhamento. O que isso quer dizer? Eu estou vendo a superfície do planeta com uma nitidez muito grande, com um detalhamento muito grande. É como se eu estivesse dando um super zoom. Eu
eu estivesse com a cara colada na superfície. Eu estou vendo as ruas, onde tem árvore, onde eu estou vendo, se tu já usou aquele Google Earth, é como se tivesse dado o zoom mais próximo. É o nível de detalhamento. E isso torna uma escala grande. Se o meu detalhamento é pequeno, é como se eu estivesse dando um pouco zoom. É como se eu estivesse olhando mais distante a superfície da Terra. Tá? Quanto menos detalhes, menor a escala. Certo? Só que aí está o ponto que eu quero que vocês reparem. Chuchu, a escala grande, ela é colocada, ela é apresentada quando eu tenho um módulo pequeno. Como assim um módulo pequeno? Por exemplo, 1 para 5.000. 5.000 é um módulo pequeno. A escala pequena acontece quando o módulo é grande. Por exemplo, 1 para 10.200.000. Por que isso? Me escuta. Chuchuzes, se eu pego uma superfície, pego o planeta, e eu reduzo ele 10.200.000 vezes, ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Vocês conseguem ver uma nitidez, os detalhes da superfície terrestre? Ruas, bairros, cidades? Ou é tudo muito genérico? É genérico, né? Porque eu reduzi a superfície do planeta mais de 10 milhões de vezes. Ficou tudo piquititito. E o meu salário, ó, pequenininho. Então, qual é que é a lógica? Os detalhes se perderam. Se eu reduzo pouco uma superfície, e aí reduzir pouco é ter um módulo pequeno, eu ainda tenho uma nitidez maior, um nível de detalhamento maior, tá? Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é uma planta de uma cidade, certo? Essa escala é uma escala grande ou uma escala pequena? Repara, eu consigo ver o traçado das ruas do centro, ó. É um traçado xadrez. Aí vai chegar nesse bairro aqui, ó, já ficou meio aleatório. Aqui nessa parte, as ruas estão um chafurdo só. Aqui eu tenho umas ruas curvas, ó. Repara o que é detalhamento, eu consigo ver o traçado das ruas da cidade, certo? Que essa escala aqui é o quê? Juarez, perfeito. Essa aqui é uma escala grande. Porque a superfície ela foi pouco reduzida. O meu módulo deve ser pequeno, 1 para 10.000, né? 1 para 10.000, 1 para 5.000, alguma coisa assim. Olha esse mapa aqui. Olha esse planisfério. Essa escala é pequena. Por que pequena? Ah, mas está mostrando todo o planeta. Exatamente. Por ter que mostrar todo o planeta, eu peguei o planeta, reduzi ele. E ele ficou piquititito. Tu consegue ver as ruas de uma cidade? Tu consegue ver uma cidade nesse país, nesse mapa mundo aqui? Tu não consegue, tem países que tu não consegue enxergar nesse planisfério. Por quê? Porque os detalhes se perderam, eles foram generalizados. Porque eu reduzi muito. E quanto mais eu reduzo, maior é o valor do meu módulo. 10 milhões, 100 milhões. Reduzi demais, os detalhes se perderam. Tá? É o que eu estava falando antes. Olha só, aqui na escala grande, eu tenho um zoom. Estou colado na superfície, vendo as ruas aqui. Estou caindo do avião e estou vendo aqui as ruas. Ah, eu vou cair no centro. Aqui eu estou no espaço sideral. Eu caio lá na Estação Espacial Internacional, olhando o planeta de longe. Ele vê tudo meio aleatório, genérico. Olha como a URGS cobra. Olha só, 2019, vestibular quentinho ainda, recente. E esse tipo de pergunta já apareceu diversas vezes na prova da URGS. Observa a sequência da imagem, tá? Tem aqui, ó, A, B, C, D. O que a gente está vendo? Aqui Porto Alegre, Lago Guaíba, Delta do Jacuí, Canoas, olha o Juarez ali, ó. Ó, Juarez, tá bonitinho ali. Aqui eu tenho Porto Alegre, Guaíba, já maior, parecendo Guaíba, Dourado, Canoas, Gravataí, Alvorada, Viamão, né? Eu, tu e teu chambre, exatamente. Tá aqui, ó, já dei uma distanciada. Tu consegue ver que aqui o meu zoom era maior, né? Na B eu já tô mais distante. Na C eu já tô vendo Porto Alegrezinha pequenininho. Ali, ó, Novo Hamburgo, São Leopoldo ali pertinho, né, Gabi? E aí, tô mais longe, tô vendo já a Laguna dos Patos aqui, ó. E na D, eu tô vendo o Rio Grande do Sul como um todo. Ou seja, eu tô mais distante, eu tenho menos zoom. Qual que eu reduzi? Qual que eu tive que reduzir? Qual superfície eu reduzi mais para caber no mapa? A D, né? Porque eu tive que pegar o Rio Grande do Sul, que é o estado, e reduzir para ficar do mesmo tamanho que essa parte de Porto Alegre aqui, ó. Então, vamos lá.
considerando a sequência das imagens de A a D, pode-se dizer que a escala das imagens diminui, pois mais detalhes podem ser vistos na sequência. Não. Na sequência, A para B, B para C e C para D, cada vez menos detalhes eu posso ver. Está errada a letra A. B, os detalhes das imagens diminuem na sequência de A para D. Aí sim. E aumenta a área representada. Sim, a área representada aqui é o Rio Grande do Sul, que é muito maior que a área de Porto Alegre. Ui, papai! Tá aqui, nossa resposta só pode ser B. Não tem outra alternativa. Vamos ver. C. A escala aumenta na sequência. Não, 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 não. A minha escala maior é em A minha escala menor é em D. Então, a escala aumenta? Não, a escala diminui na sequência. Certo? Uma vez que A na imagem D é uma área maior. Não, a área é maior na D, mas a escala diminuiu. D, o detalhamento da imagem A é maior. Ah, isso é verdade. Ih, não é B, é D, hein? Portanto, sua escala é menor. Não, não, Júlia! A escala é maior, tá aqui, ó. Porque tem mais detalhes. Se o detalhamento é maior, a escala é maior. Se o detalhamento é menor, tipo o mapa D, a escala é menor. D, perdão, E. A escala pouco muda. A verdade, não mudou praticamente nada. Estou vendo só Porto Alegre com as ruas e aqui eu estou vendo o Rio Grande do Sul. Tu tá de brincadeira, Urgues? É claro que mudou, e mudou demais. B, de batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. O Juarez, quando acorda, põe o seu roupão. Tá? Chuchu, é isso. É isso. De novo, a questão vai ter uma questão de escala, muito provavelmente vai ter uma questão de cartografia na tua prova da URGS, tá? Vai ter, e muito provavelmente essa questão de cartografia vai ser sobre escala. Pode ser a parte de cálculo, pode ser uma questão que nem essa, tá? Eu aposto mais na calculeira mesmo, questãozinha de lascada de fazer cálculo, descobrir distância real, distância no mapa, sei lá. Então, bora praticar. Lista de exercício depois, hein? Vai fazer. Vai fazer. Senão eu vou aparecer de noite no pé da tua cama e vou arrancar todas as tuas cobertas. E tu vai fazer cosquinha no teu pé. Bom, para a gente finalizar essa parte de cartografia, a gente tem que ver as coordenadas geográficas, que é outro assunto recorrente, tá? Que basicamente é um sistema de linhas imaginárias. Não existem, na realidade. Uma vez um aluno perguntou o que ele tinha que fazer quando ele estivesse andando na rua e encontrasse um paralelo, né? Aí eu disse para ele deitar no chão e passar por baixo. Mas falei brincando, pelo amor de Deus, tu não vai andar na rua e vai dar com a testa num paralelo ou no meridiano. São linhas imaginárias, só tem no mapa. Só tem no mapa. Tá? Chuchu. Então, vamos lá. E eles são utilizados para localização de qualquer lugar na superfície terrestre. É localizar. Coordenada geográfica é para localização. Tá? A gente vai ter as latitudes, que são indicadas pelos paralelos, certo? Os paralelos são esses círculos completos aqui, ó, dando a volta ao redor do planeta, tá? O que acontece? A latitude é a distância de distância angular, em ângulo, lógico, entre um ponto qualquer da superfície e a linha do Equador, tá? Lembra, a linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Sempre dois hemisférios. Bom, nisso, o que vai acontecer? A menor distância de latitude que eu tenho, ou seja, a menor distância da linha do Equador, é da linha do Equador em relação à linha do Equador. Eu não entendi o que ele falou. Chuchu, o valor mínimo de latitude é 0, que seria um ponto sobre a linha do Equador. Qual é a distância de um ponto em cima da linha do Equador em relação à linha do Equador? 0. 0 graus. O valor máximo de latitude vai ser o quê? Opa, vai ser 90 graus, que seria a distância ou no Polo Norte ou no Polo Sul. Seria essa distância aqui, ó. Tá? Se eu fizer um esqueminha lá para o interior do planeta, lá na meiuca, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Isso é a latitude. Então, vai ser... E ela sempre vai ser ou norte ou vai ser sul. Sempre. Sempre, 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 sempre. Ah, mas a latitude não pode ser leste ou oeste? Não! Ou é norte ou sul. Ah, claro, a não ser que seja na linha do Equador, né? Aí, Júlia, se na linha do Equador, aí não é nem norte nem no sul, é 0, né? Tá em cima do muro. É que nem tu tá em cima do muro, Júlia. Já pulou um muro, Júlia?
está em cima do muro, tu está na direita ou à esquerda do muro? Nenhum dos dois está em cima do muro, né? E a longitude? Chuchu, a longitude, ela é, basicamente, a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Aqui, ó, a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. A longitude, ela é dada por quem? Pelos meridianos. Meridianos, tá? Então, os meridianos são esses semicírculos, eles saem do Polo Norte e vão até o Polo Sul, metade de um círculo, né? E aí eu tenho a distância de um ponto aqui até o meridiano de Greenwich, vai ser, no caso aqui, 30 graus. Daqui até aqui, 30 graus. Daqui até aqui, 30 graus. Daqui até aqui, 30 graus. Aí, nossa senhora, teve uma questão um tempo atrás na URGS que ela foi canalha, Gabi, canalha no nível assim, ó, que poucas vezes eu vi uma questão ser. Que ela dizia o seguinte, a distância angular de um meridiano até o meridiano de Greenwich é sempre a mesma, mas a distância em quilômetros não. E tinha que ver se isso era verdadeiro ou falso. Cara, e é verdadeiro. Porque a distância angular daqui desse ponto, ó, até o meridiano de Greenwich é 30 graus. Beleza, tá? No caso, 30 graus oeste, né? O meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste, tá? 30 graus oeste, verdade. A distância desse ponto aqui, em ângulo, até o meridiano de Greenwich, é 30 graus. Desse ponto até o meridiano de Greenwich, 30 graus. Desse ponto, 30 graus. Daqui até aqui, 30 graus. Agora, a distância em quilômetros, aqui ela vai ser maior, aqui ela vai ser menor, 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 zero. Por quê? Porque a Terra é esférica, né? E aí, olha só que loucura. A distância angular é sempre a mesma no meridiano, em relação a Greenwich, mas a distância em quilômetros, ela muda. E era verdadeira. Que teteia! Lindo, lindo, lindo! Bom, aqui, ó, vamos lá. Valor mínimo de longitude, 0 grau, que seria um ponto em cima do meridiano de Greenwich, e o valor máximo seria o 180, que seria a distância do antimeridiano de Greenwich. Chuchuzinho, ó, olha só, o antimeridiano seria o meridiano oposto, lá atrás, dando a volta lá por trás do planeta. Ele está distante quanto de Greenwich? 180 graus, né? E eu vou calcular isso tanto para oeste quanto para leste. Então, 180 para um lado, 180 para o outro, somando os dois, 360 graus. Formei, eu dei a volta completa na Terra. Tá bom? Simbora? Importante, importante. URGS, ela vem na jugular. Falei isso para vocês. Vocês têm que saber os valores dos paralelos principais do planeta. Quais são esses valores? Quais são esses paralelos? Os polos, que estão a 90 graus norte, o polo norte, 90 graus sul, o polo sul, a linha do Equador, 0 grau, e os trópicos e os círculos polares. Os trópicos estão a 23 graus e 27 minutos. Norte, Trópico de Câncer, 23 graus e 27 minutos. Sul, Trópico de Capricórnio. Aí o Juarez está ali se perguntando assim, não, ele está de brincadeira, eu não tenho que saber isso aí de cor. Eu tenho que saber esse valor de cor. Tem, Juarez, para a URGS tem que saber, porque isso aqui pode ser usado numa questão sobre posição solar, geração de sombra. Isso aqui funciona, meu chuchu. Isso aqui é importantíssimo. Tu saber localizar uma cidade, se ela está ao norte do Trópico de Câncer ou ao sul do Trópico de Câncer, pode decidir uma questão. E saber que o trópico está a 23 graus e 27 minutos se torna fundamental. Tá? Círculos polares, Ártico, 66 graus e 33 minutos, norte. Antártico, 66 graus e 33 minutos, sul. Reparou? São paralelos. Paralelos, Gabi, ou estão no hemisfério norte, ou estão no hemisfério sul, obrigatoriamente. Ou norte, ou sul. Tá? E aqui eu só quero colocar uma coisinha interessante, que é o seguinte, o norte, eu não sei se vocês têm apelido, né? A Gabi eu sei que tem, porque já é Gabi, né? Em vez de Gabriela. Gabi. O Juarez deve ser Juju, e a Júlia deve ser Julinha, né? Os pontos cardeais, os hemisférios, têm apelidos também, certo? Então, por exemplo, assim, eu tenho apelido, né? Vocês não acham que meu nome é Chuchu, tá? O que acontece? O hemisfério norte, ou a direção norte, pode ser chamada de setentrional.
ou boreal. A aurora boreal, ela acontece no extremo norte do planeta, por isso o nome, boreal. Poderia ser a aurora setentrional? Podia. Podia ser a aurora norte? De boas. O sul pode ser chamado de meridional ou austral. Aí tu vai dizer assim, aí tá o Juarez lá pensando assim, mas ele não quer que eu saiba isso. Quero! Claro que eu quero. Porque lá numa questão, tu pode ter, se a URGS quiser complicar, a banca pode colocar, em vez de norte, ela pode colocar setentrional. Em vez de sul, ela pode colocar austral. E tu vai ter que fazer a relação, né? Saber que austral é sul, meridional é sul, boreal setentrional é norte. Isso é URGS, né? Então, tem que estar ligado. E eu garanto para vocês, tem muito concorrente de vocês que não está ligado no valor dos meridianos, dos paralelos, e muito menos nesses apelidinhos, esses apelidinhos carinhosos aqui. Então, saber isso é um as na manga. Use com sabedoria. Bora, questãozinha. Tá? Um avião partiu de Los Angeles, coordenadas geográficas 34 graus norte, portanto, latitude, norte ao sul, né? E 118 graus oeste, portanto, longitude. 118 graus oeste distante de Greenwich. Para Tóquio, no Japão. Sobrevoando o Oceano Pacífico, que ele é muito tranquilo, por isso que ele é pacífico. Ai, como se não tem graça nenhuma. Precisará parar para reabastecer durante o voo. Meu Deus! Mayday, tô sem gasolina. Assinale a alternativa que indica as coordenadas geográficas aproximadas de um local possível para reabastecimento. E aí está a questão. Cara, como é que... E agora? Como é que eu vou saber? Vamos por lógica? Vamos raciocinar? Vem comigo, vamos pensar. Olha só. Ele está saindo de Los Angeles. Vou pegar aqui Los Angeles. Vou fazer um desenho aqui, ó. Los Angeles, LA, tá? Eu tenho aqui que ele está a 118 graus oeste e uma latitude de 30 graus norte. E ele tem que ir para Tóquio, que não me disse qual é a coordenada geográfica de Tóquio. Mas eu sei que ele está no hemisfério norte, né? Eu sei que ele está no norte e está do outro lado, tá no hemisfério leste. Então ele vai vir para cá. Vou colocar aqui Tóquio, né? Mais ou menos aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério leste. Ele tem que atravessar, né, para outro hemisfério. Bom, aí eu vou pegar a letra A, certo? Na letra A, o que eu tenho? 20 graus norte, beleza, fechou, tá no hemisfério norte, e 155 graus oeste. Ele está vindo aqui, ó, de 118 e ele está se distanciando do meridiano de Greenwich. Não está se distanciando? Quer ver? Olha aqui, ó. Ele está saindo de Los Angeles, aqui assim, e está vindo para cá, ó. O que está acontecendo? Ele está se distanciando de Greenwich. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da minha longitude. Aí vai chegar a 120, 125, e talvez seja 155 graus oeste, ele pare para abastecer, depois ele retorna para Tóquio. E aí, olha aqui, ó, ele vai vir, vai fazer a voltinha aqui, e ó, pousou em Tóquio. Nossa resposta é a letra A. Esse mapa não estava na questão, hein, Julia? Não estava na questão, não, senhora. Isso aqui eu trouxe para facilitar a nossa vida. Sacou? Por que não poderia ser a letra B? Olha só, ele vai pousar a 28 graus norte. Beleza, tem lógica. Mas a 16 graus oeste. Pô, mas para descer 16 graus oeste, ele tem que vir para perto de Greenwich. Cara, ele está se distanciando de Greenwich. Vou colocar 0 grau aqui, ó. Então não pode ser. Olha a letra C. Ele vai ter que vir para o hemisfério sul. Pô, imagina, o Rio Grande do Sul está 33 graus sul. Ele tem que passar o Rio Grande do Sul para depois voltar lá para o Japão. Tipo, o piloto tá bêbado? Não. Aqui a letra D é a mesma coisa, né? E a letra E, 60 graus norte. Interessante. 60 graus norte. Mas aí ele vai ter que ir mais para o norte ainda do que Los Angeles para depois voltar para o sul. Agora, olha só, 60 graus sul. Cara, 60 graus sul é perto de Moscou. Vou voltar no mapa aqui, ó. 60 graus sul tá aqui, ó. Oh, perdão, 60 graus leste, ó. É isso aqui, ó. Oriente Médio, perto de Moscou. Tipo, ele teria que vir até aqui, abastecer e voltou. O piloto está esbanjando combustível, porque o combustível de aviões está barato no mercado, na Shopee. Tá? Beleza. Se fosse um alto valor de longitude para o leste, poderia ser
Poderia. Ah, boa. Juarez, imagina se tivesse aqui, ó, sei lá, o valor de 20 graus norte e vamos pensar aqui 160 graus leste. Aí eu sei. Por que que eu sei que pode ser? Porque ele está próximo dos 180. Ó. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó, 160 graus leste. Aí sim, tá? Bom raciocínio, essa é a lógica. Se está perto do 180, que é onde tem o ponto de virada, né? Do hemisfério oeste para o hemisfério leste, que é o meridiano de 180 graus, né? Aí fechou. Aí sim, aí poderia ser, tá? Mas a questão de disse um ponto de longitude ainda no hemisfério oeste, certo? Chuchuzes, letra A é a nossa resposta. De boas? Bom, vamos lá. Aí, a gente vai para a parte final da nossa aula, que é a parte de astronomia, que eu também aposto minhas fichas que terá uma questão, vai ter a primeira questão da prova, vai ser cartografia, escala, coordenada, uma coisa assim, e a segunda questão da tua prova vai ser uma parte de astronomia. Isso pode aparecer com o quê? Olha só, movimentos da Terra, rotação e translação, solstício e equinócio, fuso horário. Lembra que eu falei? Já apareceu 2 anos seguidos, provavelmente não vai estar na prova de vocês. Vai por mim. Confia. Tá? Bom, vamos falar de movimentos da Terra. A gente tem a Terra realizando vários movimentos. Gabi, não são só 2, tá? A Terra realiza em torno de 17 movimentos da Terra. Entretanto, só 2 deles têm uma duração que a gente consegue perceber. Julinha! Rotação e translação. São aqueles movimentos mais rápidos, digamos assim, que a gente percebe os efeitos continuamente, tá? Então, lembra aqui, olha só. A Terra está rotando. Ela está rotando aqui, ó, tem o norte, tem o sul. Ela está saindo de oeste para leste, é o movimento dela, ó. De oeste para leste, certo? De oeste para leste. Bom, então aqui, ó, movimento de rotação no sentido oeste para leste. Isso ajuda a entender por que a gente tem a impressão que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, porque o nosso ponto de referência é a Terra, dá a impressão que a Terra está parada e o Sol está se movimentando, né? E como esse movimento é de oeste para leste, dá a impressão que o Sol vai nascer a leste e vai se pôr a oeste. Tá? É o movimento aparente do Sol que a gente vai ter. A duração do movimento de rotação está ali 24 horas, praticamente arredondada, né? Que seria, as 24 horas seria o dia civil, ou especificamente 23 horas e 56 minutos. Beleza, a duração é essa. Consequências. Chuchu, o que tu tem que lembrar para a tua prova? Fundamental para a prova? Júlia! Fundamental para a prova. Consequências do movimento de rotação. Obviamente, sucessão de dias e noites. Agora já está escurecendo aqui, né? E, óbvio, esse movimento aparente do Sol. Movimento aparente do Sol de leste para oeste, onde ele nasce, nascente, e o poente, tá? O desvio das correntes marítimas e dos ventos, isso em função do que a gente vai chamar do efeito... Opa! Efeito de Coriolis. O que é isso? É física, tá? As correntes marítimas e as massas de ar, elas têm que se deslocar dos polos em direção à região equatorial, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá? Só que o que acontece? Essas correntes marítimas, essas massas de ar, elas fazem esse movimento aqui, ó. Só que elas não conseguem, elas não vêm retas porque a Terra está rotando. E no momento que a gente tem a representação disso, né, nos mapas, o que a gente vai perceber? Que as correntes marítimas e as massas de ar no hemisfério norte têm uma curva para oeste e no hemisfério sul, no hemisfério sul também. Então, elas vêm de nordeste no hemisfério norte e vêm de sudeste no hemisfério sul, tá? E depois fazem um movimento contrário aqui, ó, de retorno. Certo? O que eu quero que vocês percebam? Chuchuzinhos, no hemisfério norte, o giro das correntes marítimas, o giro das massas de ar está no sentido horário. No hemisfério sul, no sentido anti-horário. As correntes marítimas,
As massas de ar giram no sentido anti-horário no hemisfério sul, por causa desse movimento de oeste para leste, que é o efeito Coriolis, né? E no hemisfério norte giram no sentido horário. Tá? Então, cuida. Quando, especialmente, eu vou falar, acho que na próxima aula, nossa próxima aula é sobre climatologia. A gente vai falar sobre correntes marítimas. Né? E aí eu vou trazer isso para vocês não esquecerem, tá bom? E outra consequência que a gente vai ter são os fusos horários. Mas, de novo, não vai aparecer fuso horário para vocês, fica de boas, certo? Eu trouxe aqui, né, a ideia de fuso horário, só para ter uma noção, né? Fuso horário para leste aumenta, fuso horário para oeste diminui as horas, isso em função do movimento aparente do Sol. Mas, de novo, eu bato nessa tecla aqui, ó. Não vai ter questão de fuso horário para vocês. Não vai ter. Fica de boas, fica sossegado. Agora, rotação, translação, chuchuzinho, ó, possibilidades infinitas. E vamos lá que a gente tem coisa para ver ainda, ó. Vamos lá, temos mais 20 minutos de aula, dá para ver assim, ó, em 20 minutos, eu fazer um filho e um miojo. Tá ligado, Juarez? O outro movimento que a gente tem na Terra é a translação. Rotação em torno do eixo imaginário, aquela voltinha Bernoulli, tipo o pessoal bêbado, né? Ficar girando em torno de si mesmo. E o movimento de translação é em torno do astro-rei, o Sol. Aqui ele, nosso Sol. Tá? Repara, o sentido do movimento de translação também é de oeste para leste. Mesma coisa, ó. Vem aqui, norte, sul, de oeste para leste, ó. Acompanha. Acompanha o movimento, e o movimento é sexy, tá? De oeste para leste. Duração, 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ou 365 dias, né, redondinho, e depois de 4 em 4 anos a gente tem um ano bissexto, que nem foi em 2020. 2020 foi ano bissexto, tá? De novo, Amaduchos, olha só. Juarez, que nem eu falei assim, o mais importante que saber as características do movimento de rotação é saber as suas consequências, suas implicações. É nisso que a URGS se baseia. Mais importante que saber as características do movimento de translação é saber as suas consequências. E olha aqui as consequências da translação. Estações do ano. Para! Amados da minha vida, me escuta o que eu vou dizer agora, que assim, ó, é dica de sabedoria, momento coach. Momento coach. Se lá na tua pergunta aparecer assim, as estações do ano são uma consequência da translação. As estações do ano são uma consequência exclusivamente do movimento de translação. Parou. Tá errada. Tu só vai considerar no vestibular da URGS a afirmativa correta quando aparecer que as estações do ano são uma consequência da translação e da inclinação do eixo terrestre. São esses dois fatores que promovem a estação do ano. Se na tua pergunta, na tua questão, tiver assim, é só de um, o motivo das estações do ano é só a inclinação do eixo, ou é só a translação, tá errada, marca errada, descarta, grita para todo mundo ouvir, essa questão tá errada! Não pode. Para a URGS, tem que ter isso aqui, ó, é translação mais inclinação do eixo. A Terra não é perpendicular à sua órbita, ela é inclinada, Gabi. E essa inclinação é que vai, junto com a translação, promover as estações do ano. Tá? Os solstícios e equinócios, movimentos aparentes do Sol, iluminação diferenciada. Isso a gente vai ver agora. Tá? O que é um solstício e equinócio? Isso aqui são datas específicas. Deixa eu ver aqui. Juarez, o ângulo de inclinação é importante saber. O ângulo de inclinação, eu vou te dar barbada, Juarez, é o mesmo ângulo dos trópicos, 23 graus e meio, ou 23 graus e 27 minutos, tá? É o mesmo ângulo de inclinação. O trópico, o desenho aqui não vai aparecer, mas enfim, se eu fizer aqui a Terra, ó, bem bagaceirinha, tá? Esse aqui é o plano da órbita, e aqui é o trópico, ó. E aqui está a linha do Equador aqui no meio. Tá? Então, esse ângulo aqui do trópico é o ângulo de inclinação do eixo, certo? Então, 23 graus e meio. E assim, importante, cara, não me lembro de ter uma questão da URGS que cobrou
essa relação aí, tá? Mas vale lembrar que é o mesmo ângulo mesmo valor de latitude dos trópicos, então fica fácil de memorizar, tá bom? Bom, Chuchu, olha aqui, ó. Solstício e equinócio, certo? São datas do ano. São 4 datas que tu vai ter que lembrar. 2 de solstício, 2 de equinócio. O que são solstícios? São as 2 datas em que o Sol bate perpendicularmente sobre o trópico, tá? Ou o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. No caso, olha aqui, ó, solstício de junho. Eu tenho aqui a linha do Equador, tá? Eu tenho o trópico de Câncer no hemisfério norte, eu tenho o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e a radiação está batendo perpendicularmente o trópico de Câncer. Tá bom? Nesse caso, Chuzinho, olha só, trópico de Câncer. Tu tem que lembrar o que aqui? Nesse momento, o hemisfério norte, ele tem a maior área iluminada. Olha toda a área do hemisfério norte que está iluminada, ó. Tudo isso aqui está iluminado. Eles vão estar vivendo o quê? Verão ou inverno. Nesse momento, para o hemisfério norte é verão. Olha a área iluminada do hemisfério sul. É menor. O que a gente está vivendo? Inverno. Certo? No dia específico, só tem um dia no ano que o Sol bate perpendicularmente sobre o trópico de Câncer. Esse dia é o dia de solstício. Solstício de verão para o hemisfério norte, de inverno para o hemisfério sul. É a data que marca o início das estações. Aqui, que dia vai ser esse? Eu estou pensando 21, 22. Opa, 21, 22 de junho. Tá? Marca o início do verão para o hemisfério norte, o início do inverno para o hemisfério sul. Por quê? Porque o hemisfério norte tem a maior área iluminada, já que a radiação solar está batendo perpendicularmente no trópico de Câncer. Sacou? Essa data aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui de cima, ó. Essa imagem aqui, ó. 21, 22 de junho. Perfeito? Sacou? Aí o que acontece? Durante 3 meses, a Terra sai dessa configuração, ela vem para essa aqui, ó, tá? Quando a Terra está nessa configuração no meio aqui, o que a gente tem? Ó, o Sol batendo perpendicularmente na linha do Equador. É uma data de equinócio, a gente vai falar depois, tá? Mais 3 meses, a Terra sai daqui, ó. Vai levar 3 meses para chegar nessa posição aqui, ó. Então, 3 meses dessa posição e aqui 6 meses dessa. Aqui, junho, aqui a gente vai ter setembro, aqui a gente vai ter dezembro, 21, 22 de dezembro. Estamos chegando, né? Daqui a pouco a gente vai falar, vocês vão ouvir falar em solstício de verão para o hemisfério sul. Por quê? Chuchu, olha só. O que está acontecendo? 6 meses depois desse momento, deixa eu até apagar aqui, fazer melhorzinho, ó, para caber tudo direitinho. Câncer. Tá? 6 meses depois, o Sol está aqui, batendo perpendicularmente no trópico de Capricórnio. Capricórnio. Tá? Repara, linha do Equador, certo? Aí a gente vai ter trópico. Aqui está ao contrário, né? Aqui ficou ao contrário. Trópico de Câncer e aqui trópico de Capricórnio, né? Então, o que está acontecendo? Aqui, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando no momento em que o Sol está batendo, ó, perpendicularmente aonde, ó? Trópico de Capricórnio, sacou? Olha o hemisfério sul, como ele tem a maior área iluminada. Portanto, verão para o hemisfério sul. Olha o hemisfério norte como tem uma pequena área iluminada. Portanto, inverno para o hemisfério norte. Certo? Que dia começa o inverno para o hemisfério norte? Que dia começa o verão para o hemisfério sul? 21 de dezembro, tá? Aqui, ó, 21/12, tá? Beleza? Então, 2 datas de solstício no ano. Uma marcando o início do verão, uma marcando o início do inverno. E isso pensando sempre no oposto para cada hemisfério. Aí, depois de 3 meses, o que acontece? A gente vai estar aqui, ó, equinócio de novo. Mais 3 meses, já é outro ano. É o inverno, verão, né? 6 meses depois. Aí depois a Terra faz esse movimento aqui, ó. Sacou? Reparou como a inclinação... Júlia, reparou como a inclinação do eixo é determinante? Como o eixo tem que estar inclinado, porque a gente tem as estações do ano, então é a translação mais a inclinação do eixo. Se a Terra não tivesse esse eixo inclinado, a gente não teria as estações do ano. Teria translação, beleza, sereno.
mas não teria a inclinação do eixo. Perdão, não teria as estações do ano, tá? Para a gente finalizar, olha só, os equinócios. O que a gente falou antes, né? O equinócio seria essa data e essa data aqui, certo? É quando a Terra está, ou quando o Sol está batendo perpendicularmente aonde? Na linha do Equador. Então, a gente vai ter aqui, ó, o Sol batendo perpendicularmente na linha equatorial. Os dois hemisférios têm a mesma área iluminada. Ou seja, ou vai ser outono ou vai ser primavera. No caso, setembro, o que a gente está pensando? Setembro vai ser 22, 23 de setembro, mais ou menos aqui assim, ó, 22/9. Tá? O que acontece? Chuchu, a gente tem o hemisfério norte saindo do seu verão, o hemisfério sul saindo do seu inverno. Então, aqui em setembro, o hemisfério sul está vivendo o quê? O hemisfério sul está vivendo a primavera, porque ele está indo para o verão. O hemisfério norte está indo para o outono, porque aqui ele está indo para o inverno. Tá? Então, essa lógica, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Ele vem, tá, volta aqui, ó. Depois a gente tem solstício, depois volta para o Equador. É um movimento de zigue-zague, ó, entre um e outro, entendeu? E aqui de novo, março. Março é aqui, ó. 21, 22 de março. Certo? O que a gente tem? No hemisfério norte. Deixa isso aqui. O hemisfério norte, o que a gente vai ter? No hemisfério norte, a gente vai ter primavera. No hemisfério sul, outono. Esse que é o ponto. Você vai zigue-zagueando, alternando essas estações. Tá bom? Aí tem um ponto que é importante, que é o seguinte, que é assoar o nariz. Desculpa, é a gripe. Ai, eu tô fazendo grupo para ouvir o cara arranhando, né? Arranhento. Eu nunca te gripou, bonitão. Vamos lá. Chuchu, essa lógica dos solstícios e equinócios é importante por quê? Porque conforme a gente tem, né, o passar do ano, a gente começa a perceber uma variação da posição solar no seu movimento aparente. Eu quero que vocês observem essas imagens aqui da esquerda, tá bom? Nada de cansar, nada de cansar. Vamos lá, chuchuzinho, ó, vamos lá. O que acontece? Vocês estão aqui a oeste, observando o horizonte em direção a leste. Conseguiu te imaginar? Está sobre a linha do Equador. Vocês estão aqui, ó, sobre a linha do Equador, tá? Olhando em direção ao leste, né? E aí tem um dia do ano, no dia 22 de dezembro, que o Sol está perpendicular ao Trópico de Capricórnio. Ou seja, quem está sobre o Trópico de Capricórnio vai ver o Sol nascer exatamente a leste, meio-dia ele vai estar aqui em cima e vai se pôr exatamente a oeste. Só de quem? Só de quem está no Trópico de Capricórnio. Se tu está na linha do Equador, tu vai ver o Sol nascer meio que qual direção? Se para cá é o leste, aqui é o sul. Meio na diagonal. Qual é que é a diagonal? Sudeste. Se o cara está aqui em cima do Trópico de Câncer, vai ver o Sol nascer a sudeste, no dia 22 de dezembro. Sacaram? Olha aqui, ó. Olha aqui, tu em cima da linha do Equador. Olha só, em cima da linha do Equador, certo? O Sol está nascendo sobre o Trópico de Capricórnio, daquele, ó, 22 de dezembro. O que eu tenho aqui? Solstício. Solstício do quê? Solstício de verão para o hemisfério sul e de inverno para o hemisfério norte. No dia 23 de dezembro, acompanha comigo, no dia 23 de dezembro, o Sol vai nascer um pouquinho para o lado. No dia 24 de dezembro, um pouquinho para o lado. E assim ele vai. Um pouquinho por dia, nascendo um pouquinho para o lado, tá? Tem um movimento aqui, ó. Até chegar na data de equinócio. Ó, aqui, Chuchu, o Sol está nascendo exatamente sobre a linha do Equador. Equinócio. Pegou a visão? Equinócio, 21 de março. É essa situação aqui no meio, ó. Tu tá vendo o Sol nascer exatamente a leste. Quem tá sobre o Trópico de Capricórnio não vai ver o Sol nascer a leste, vai ver o Sol nascer a nordeste. Quem está sobre o Trópico de Câncer, Juarez, vai ver o Sol nascer em qual direção? Sudeste. Te ligou? Equinócio. No dia 22 de março, o Sol nasceu um pouquinho para o lado. 23, um pouquinho para o lado. E assim vai um pouquinho para o lado. Durante 3 meses ele vai indo um pouquinho para o lado. O que vai acontecer? 22 de junho,
que vai acontecer? O Sol vai nascer exatamente sobre o trópico de Câncer no hemisfério norte. Solstício de novo, mas agora solstício de verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. Quem está sobre o trópico de Câncer está vendo o Sol nascer em qual direção? Leste. Quem está sobre a linha do Equador? Está vendo o Sol nascer? A nordeste. Quem está sobre o trópico de Capricórnio? Nordeste. Mas, aí, vamos lá. Dia 23 de junho, um pouquinho para o lado, 24, 25, 26, 27, 28, voltamos para a situação de equinócio. Voltamos para cá. É o Sol voltando até chegar aqui no outro ano, vem para cá. Sacaram? Só quero terminar aqui com o seguinte. Agora tu imagina Rio Grande do Sul. Pode imaginar Canoas, São Leopoldo, como é que é? Esqueci agora. Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Três Coroas, Torres. O Rio Grande do Sul está aqui, ó. A casa de vocês está aqui. Quando é que a gente, no Rio Grande do Sul, vai ver o Sol nascer exatamente a leste? Quando? Nunca. O Sol nunca nasce exatamente a leste em qualquer localidade do Rio Grande do Sul. Vai sempre nascer a nordeste. Seja aqui, ó, a nordeste, a nordeste, a nordeste. Por isso, a melhor posição solar de uma residência no Rio Grande do Sul é ter suas aberturas, janelas voltadas para o norte, porque o Sol sempre está batendo diretamente ali. Para o sul, o Sol nunca bate. Sacaram essa manha? Lindo, né? Vamos finalizar nossa aula com uma questão que já são 6 horas, e aí eu quero terminar com uma questão da URGS. URGS de 97. Tá? Chuchu, olha essa questão aqui, ó. A posição indicada na figura abaixo marca em nosso planeta o início de uma estação em cada hemisfério. Perfeito. O que eu estou vendo? O Sol ele está batendo perpendicularmente sobre um trópico, porque aqui no meio é a linha do Equador. Qual é esse trópico? Câncer ou Capricórnio? E aí, Gabi? E aí, Júlia? Juarez, o que tu acha? Que trópico é esse aqui? Câncer ou Capricórnio? Juarez, Câncer, dali, trópico de Câncer. Câncer, certo? Portanto, eu tenho o hemisfério norte vivendo o verão. Isso aqui é uma data de solstício, concordam comigo? Isso aqui é solstício. Solstício de verão para o hemisfério norte, solstício de inverno para o hemisfério sul. Bom, que estação é essa? Olha a letra A. A primavera, não, primavera não. Se está batendo em cima de um trópico, é solstício. Então, se é solstício, é verão e inverno, não tem como ser primavera. Tchau para ti. Já vou tirar aqui, ó, primavera e outono, descartei, e outono aqui também. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei dos apelidos dos hemisférios? Olha a letra C. O verão meridional. Estando a Terra no solstício. Espera aí, mais meridional é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que sul. E o sul está no inverno. Tchau para ti. Olha a letra E. O verão setentrional, que é a mesma coisa que norte. Estando a Terra no solstício. E aí a gente vai ter o quê? Letra. Essa é a nossa resposta. Gostosinha, né? Gostosinha essa. Antiga. Eu coloquei aqui, tem uma outra questão mais recente. Repara, já mais elaborada. Né? Ó, tem vários elementos aqui importantes. Tem aqui o solstício de verão, fala a duração. Vamos fazer essa. Dá pra, você se importa se eu fizer ela? Vou passar uns 5 minutinhos. Tem problema? Só para não deixar em branco. Pode ser? Pode ser? Se vocês quiserem sair, você sai, vai estar gravado, assiste depois no final, não tem problema. Olha só. Considere as afirmações abaixo sobre as variações do ângulo de incidência da luz solar na duração do dia nos diferentes hemisférios, conforme a latitude ao longo do ano. Beleza? 1. O solstício de verão no hemisfério sul corresponde ao dia mais longo do ano. Perfeito. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe muito isso, né? Que o período iluminado, ele varia bastante ao longo do ano.
No verão, cara, olha só, vocês já repararam que horas que está amanhecendo, que horas começa a ter luz solar? Antes das 5 da manhã, já tem luz do sol aparecendo, tá? Eu sei porque a minha janela do meu quarto não fecha direito, entra uma lesga de luz que fica, bate bem na minha cara. 5 da manhã eu tô aqui assim, ó, acordado já, um radar. E vai anoitecer cada vez mais tarde. Beleza. Por quê? Quanto mais perto do solstício de verão, a gente tem o dia mais longo do ano. No inverno é o contrário. O inverno, o período iluminado é menor e a noite é maior. Né? Beleza? Bom, então vamos lá. O solstício de verão do hemisfério sul corresponde ao dia mais longo do ano. Perfeito. Que dia é esse? Dia 21, 22 de dezembro. Tá? Devido à maior duração da exposição solar. É quando o hemisfério sul está com a maior área iluminada. Show. Nessa data, há insolação durante 24 horas nas latitudes do sul ao sul do Círculo Polar Antártico. O que é isso? Chuchu, olha aqui para mim. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, deixa eu só colocar a minha cara aparecendo aqui. Tá? O olhar de vocês é a radiação solar. Tá? Meu globinho aqui, Antártica, estão vendo? Quando eu estou pensando no verão do hemisfério sul, olha só, eu tenho aqui no meio, tá? Eu vou até pegar aqui o meu, deixa eu ver se vai ficar melhor, meu apontador, tá? Talvez com ele funcione melhor. Que assim, ó. Aqui é a Antártica, certo? A Antártica está aqui. Eu tenho radiação solar, que é o olho de vocês, iluminando mais o hemisfério sul, perfeito? O que está acontecendo? Eu estou tendo a Terra aqui, ó, ao longo de 24 horas, ela está rotando, certo? E vocês estão vendo a Antártica, o buraquinho aqui do apontador, ó, estão vendo ele completamente. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo de incidência que faz com que eu não tenha um sol se pondo no hemisfério sul. Ou melhor, no ponto extremo, no polo sul. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês não estão vendo o Ártico. O Polo Norte não está na visão de vocês. Ó. O Ártico vai passar uns 2, 3 meses sem ver o sol nascer. Porque lá é inverno no hemisfério norte. No hemisfério sul, a Antártica só não se põe durante os 2, 3 meses, porque é verão. Depois de 6 meses, é o contrário. Vocês vão ver o Ártico, mas não vão ver a Antártica. O sol não se põe no Ártico e não nasce na Antártica. Sempre, chuchuzinhos, sempre, tá? Que a gente vai ter o hemisfério que é verão, a gente vai ter essa iluminação, o chamado sol da meia-noite. Sol da meia-noite. Aonde? No hemisfério que é verão. Então, aqui no hemisfério sul. Essa primeira é verdadeira, tá? Olha a letra, olha a 2. A duração do inverno em Porto Alegre se altera a cada ano. A duração do inverno dura mais ou menos, peraí, pois o ângulo solar é diferente no solstício de inverno do hemisfério sul e no solstício de inverno do hemisfério norte. What? Como assim? O ângulo solar é diferente? Cara, não. Quando é inverno no hemisfério sul, eu tenho um ângulo de incidência, né? Porque o sol está batendo perpendicularmente lá no trópico de Câncer. É verão para o hemisfério norte. E aqui, o ângulo de incidência também é no trópico. Então, cara, não tem duração diferente. Essa 2 aqui viajou na maionese lindamente. 3. A duração do dia e da noite, nas datas de solstício, é exatamente igual, 12 horas cada, 12 horas de dia, 12 horas de noite, em Porto Alegre. Já para por aí. Já vou dizer o seguinte, é mentira. Por que é mentira? Os dias e noites só vão ter a mesma duração em 2 dias do ano. Que dias são esses? Nos dias de equinócio. Exatamente. Julinha, nos dias de equinócio. Tu tem em setembro, dia 22 de setembro, 23 de março, nesses 2 dias do ano, dia e noite tem exatamente 12 horas. Que é quando o sol está batendo exatamente aonde? Na meiuca do planeta, na linha do Equador. Depois, a noite vai aumentando,
ou o dia vai aumentando. Se eu estou indo para o verão, o meu período iluminado, meu fotoperíodo vai aumentando. Se eu estou indo para o inverno, o meu fotoperíodo vai diminuindo, a minha noite vai se alargando. E aí, lá no solstício de verão, eu vou ter o dia mais longo. No solstício de inverno, eu vou ter a noite mais longa, tá? Ou o dia mais curto, certo? Então, essa 3 aqui, falsa. Falciane. A nossa resposta vai ser letra A, apenas uma é verdadeira. Tipo de questão de URGS, né? As 3 afirmações, ver o que é verdadeiro ou falso. Tá aí o gabaritinho, né, das nossas questões. Chuchuzes, dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamação que eu vou assoar o nariz de novo. Nossa Senhora. Você não tem noção do que está saindo aqui. Parece uma torneira aberta, né? Horrível. Pergunto para vocês. Massa? Primeira aula de boas, muito rápido, muito devagar. Acho que deu para a gente ver tudo que a gente tinha que ver. Tudo tranquilo, Juarez? Show? Então tá. Chuchuzes, importantíssimo o seguinte. Vou colocar a lista de... já vou declarar aqui, ó. A lista de exercício, ela vai estar na cidade mais importante da Serra Gaúcha. Na metrópole da região metropolitana da Serra Gaúcha. Qual é a cidade? Não sei. Descubram. Procurem saber. Caxias? Juarez, já estragou tudo. Ah, que graça. Tá, lista de exercício vai estar em Caxias. E a gravação da aula vai estar na cidade mais meridional do Rio Grande do Sul. Vai, qual que é a cidade mais meridional? Que graça tem falar com vocês. Vou dificultar as piadas, as charadinhas na próxima. Chuí é a cidade meridional, tá? Amados, nos vemos semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Dúvidas, chama lá no Telegram que eu respondo para vocês, bem de boas. Tá bom? Vamos descansar um pouquinho, tomar uma água, jantar. Já são quase 7 da noite, tá na hora de jantar. Velho janta cedo. Tá bom? Beijo!